Você provavelmente fez isso hoje, sem nem sequer perceber. Compartilhou com alguém um receio íntimo, expôs uma insegurança que te acompanha, revelou algo que te aflige profundamente, desenterrou um deslize do passado, admitiu uma fragilidade que te assombra. Pareceu inofensivo, até mesmo saudável, talvez. Afinal, fomos condicionados a acreditar que vulnerabilidade é sinônimo de conexão, que abrir o coração é o caminho mais curto para relacionamentos profundos e verdadeiros. Mas Robert Greene, o renomado autor de As 48 Leis do Poder, enxerga a questão por uma perspectiva totalmente diferente. Cada informação pessoal que você revela, cada detalhe íntimo que você compartilha, é na verdade uma arma potencial nas mãos de outra pessoa, uma munição que pode ser usada contra você. A princípio, isso pode soar paranoico, cínico demais. Pode até parecer uma forma triste de encarar a vida, mas antes de descartar essa ideia por completo, reflita por um instante. Quantas vezes você já foi atacado com as suas próprias palavras? Quantas vezes um receio que você confidenciou foi usado para te intimidar? Quantas vezes uma insegurança que você expôs foi jogada na sua cara? Quantas vezes um segredo que você compartilhou se transformou em fofoca venenosa? Se você viveu o suficiente, isso já aconteceu com você, provavelmente mais de uma vez. Robert Greene, após anos de estudo das dinâmicas de poder ao longo da história, identificou um padrão que se repete em todas as eras, em todas as culturas, em todos os contextos. Informação é poder, e a informação mais valiosa é aquela que revela suas vulnerabilidades, suas fraquezas, seus pontos fracos. Na terceira lei do poder, Greene aconselha a ocultar suas intenções. Ele afirma que a honestidade é um instrumento cego, que muitas vezes fere mais do que cura. Isso não significa que você deva mentir compulsivamente. Significa que você deve ser estratégico sobre o que revela, sobre o que compartilha com o mundo. Existe uma diferença enorme entre ser honesto e ser um livro aberto, entre ter integridade e expor todas as suas fragilidades. A maioria das pessoas não compreende essa diferença crucial. Elas confundem abertura com autenticidade. Pensam que para serem verdadeiras, precisam revelar tudo sobre si mesmas, que guardar informações é sinônimo de falsidade, de hipocrisia. Essa confusão é perigosa. Robert Greene observou que as pessoas poderosas ao longo da história compartilhavam uma característica incomum. Elas eram impossíveis de decifrar completamente. Você nunca sabia exatamente o que estavam pensando, nunca conhecia todas as suas vulnerabilidades, nunca tinha acesso a todos os seus segredos. Isso não as tornava frias ou distantes. Muitas eram extremamente carismáticas, cativantes, mas mantinham uma camada de mistério que as protegia, que as blindava contra ataques. Compare isso com a pessoa típica de hoje em dia. Ela posta suas inseguranças nas redes sociais, conta seus problemas para qualquer colega de trabalho, revela seus medos no primeiro encontro, expõe suas fraquezas para pessoas que mal conhece e depois se surpreende quando essas informações são usadas contra ela, quando se tornam munição para ataques e manipulações. Então, quais informações específicas você jamais deveria compartilhar? Robert Greene identifica várias categorias cruciais. A primeira delas são seus medos mais profundos, seus piores receios. Todo mundo tem medos. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo de ser desmascarado como incompetente, medo do abandono. Esses medos fazem parte da experiência humana. Não há vergonha alguma em tê-los, mas há um perigo enorme em revelá-los para as pessoas erradas. Quando alguém conhece o seu medo mais profundo,
Essa pessoa detém uma arma nuclear contra você. Em qualquer conflito futuro, ela pode acionar esse medo com precisão cirúrgica. Você tem medo de parecer incompetente? Ela vai questionar a sua competência publicamente, te expondo ao ridículo. Você tem medo do abandono? Ela vai ameaçar te deixar sempre que quiser algo, te mantendo sob constante chantagem emocional. Você tem medo de ser rejeitado pelo grupo? Ela vai te isolar, te marginalizar e te fazer sentir excluído. Robert Greene observou esse padrão se repetindo em relacionamentos pessoais e profissionais. O momento em que você revela o seu medo mais profundo é o momento em que você entrega o controle sobre as suas emoções. A segunda categoria são as suas ambições verdadeiras, seus anseios mais profundos. Isso pode parecer estranho. Por que esconder o que você quer? Porque pessoas invejosas existem e elas são muito mais comuns do que você imagina, espreitando nas sombras. Robert Greene fala extensivamente sobre a inveja em seus livros. Ele a descreve como uma das forças mais destrutivas nas relações humanas, um veneno silencioso que corrói por dentro. Quando você revela as suas ambições, você se torna um alvo da inveja. Pessoas que querem o mesmo que você, mas não conseguem alcançar, vão trabalhar ativamente para te impedir. Elas não vão te atacar abertamente, de forma direta. Vão minar as suas chances de formas sutis, traiçoeiras, vão questionar a sua capacidade, vão espalhar dúvidas sobre você, vão sabotar oportunidades que seriam suas. Por isso, Robert Greene aconselha a falar abertamente sobre metas falsas, sobre objetivos que não te interessam tanto, enquanto mantém as suas verdadeiras ambições em segredo. Deixe as pessoas pensarem que você quer algo que, na verdade, não te atrai tanto assim. Enquanto isso, trabalhe silenciosamente em direção ao que realmente importa. Quando você finalmente alcançar o seu objetivo, será tarde demais para os invejosos te impedirem. A terceira categoria são os seus erros passados, os seus deslizes. Todos nós cometemos erros, alguns pequenos, quase insignificantes, alguns significativos, com consequências duradouras, alguns que preferiríamos esquecer completamente. A cultura atual incentiva a confessar esses erros, a compartilhar a sua jornada de superação, a ser vulnerável sobre as suas falhas. Isso pode ser terapêutico em contextos apropriados, com um terapeuta, com um amigo de confiança absoluta, com um grupo de apoio genuíno. Mas compartilhar os seus erros passados com pessoas que não são seguras, com pessoas que você não conhece bem, é entregar munição de graça, é dar a elas o poder de te destruir. Robert Greene estudou como informações sobre erros passados foram usadas ao longo da história para destruir reputações. Uma única falha do passado, revelada no momento certo, pode cancelar décadas de trabalho honesto, pode transformar uma pessoa respeitada em um pária social, pode destruir carreiras, relacionamentos, legados inteiros. Por isso, ele aconselha extrema cautela sobre quais erros você admite e para quem. A quarta categoria são as suas inseguranças sobre a aparência, sobre o seu status, sobre a sua capacidade. Essas são vulnerabilidades que quase todos nós temos, mas que poucos admitem abertamente. Insegurança sobre a própria aparência física, sensação de não ser bom o suficiente, medo de ser visto como menos do que realmente é. Quando você revela essas inseguranças, você está mostrando exatamente onde atacar. Você está abrindo as portas para a manipulação. Uma pessoa cruel, uma pessoa mal intencionada, sabe que um simples comentário sobre aquela insegurança específica vai te devastar por dentro. Sabe que pode te controlar.
ameaçando expor aquela fraqueza. Robert Greene observou que manipuladores frequentemente buscam essas informações logo no início de qualquer relação. Fazem perguntas aparentemente inocentes. Oferecem vulnerabilidades falsas suas para encorajar a reciprocidade, para te fazer baixar a guarda. E quando têm a informação que precisam, guardam-na até o momento estratégico, até o momento em que podem causar o maior dano possível. A quinta categoria são informações sobre pessoas próximas a você. Isso é frequentemente esquecido. Você pode ser cuidadoso sobre as suas próprias informações, mas descuidado sobre as informações dos outros. Conta segredos de amigos, revela fraquezas de familiares, fala sobre problemas de colegas. Essas informações também podem ser usadas como armas, não apenas contra as pessoas sobre quem você falou, mas contra você mesmo. Primeiro, porque revela que você não é confiável, que você não é uma pessoa de palavra. Já parou para pensar que se você abre seus segredos alheios, provavelmente abre os seus também? E tem mais. Ameaças a quem amamos são quase tão eficazes quanto ameaças diretas a nós mesmos. Pense nisso. Robert Greene, ele aconselha proteger as informações dos outros como se fossem suas, não apenas por ética, mas por pura estratégia. A sexta categoria, e talvez uma das mais delicadas, são seus verdadeiros sentimentos sobre pessoas poderosas. Talvez você não goste do seu chefe, ache seu cliente mais importante um tremendo mala sem alça, ou tenha opiniões bem negativas sobre figuras influentes na sua área. Guardar isso para si mesmo é fundamental, essencial. Robert Greene documenta-o, caso após caso, de gente que foi destruída porque suas opiniões chegaram aos ouvidos errados. E acredite, isso acontece mais do que você imagina. O problema não é ter essas opiniões, é revelá-las para quem pode repassá-las. Pense bem, você nunca sabe quem conhece quem, nunca sabe quais lealdades existem, nunca sabe se a pessoa com quem você está falando vai contar para exatamente a pessoa errada. O mundo é menor do que parece. Informações viajam mais rápido do que você imagina. E opiniões negativas sobre gente com poder frequentemente voltam para te assombrar. Agora, você pode estar pensando que isso tudo parece exaustivo, que ter que filtrar tudo o que diz é uma forma terrível de viver. E aqui está a nuance que Robert Greene oferece. Ele não está dizendo para você nunca confiar em ninguém, não está dizendo para viver em paranoia constante, não está dizendo para ser frio e desconectado, ele está dizendo para ser seletivo. A maioria das pessoas vive no modo abertura total, compartilha tudo com todo mundo, não faz distinção entre um conhecido de uma semana e um amigo de uma década. O que Greene propõe é inverter esse padrão. O modo padrão deveria ser reserva, e abertura deveria ser uma escolha consciente, baseada em evidências de que a pessoa merece essa confiança. Isso não significa desconfiar de todo mundo. Significa que confiança deve ser construída, não presumida. Robert Greene sugere uma abordagem gradual. Com pessoas novas, compartilhe apenas informações superficiais. Observe como elas lidam com essas informações. Se contam para outros, se usam contra você de formas sutis, se passarem nesses testes, compartilhe um pouco mais, mas nunca tudo de uma vez. Mesmo com pessoas próximas, mantenha algumas coisas reservadas, não porque você não confia nelas, mas porque mesmo pessoas boas podem falhar sob pressão. Em momentos de raiva, pessoas dizem coisas que não deveriam. Em momentos de debilidade, revelam segredos que não eram seus para contar. Em momentos de oportunidade,
usam informação de formas que nunca teriam imaginado. Robert Greene não está sendo cínico sobre a natureza humana, está sendo realista. As pessoas não são consistentemente boas ou más, são contextuais. Seu comportamento muda dependendo das circunstâncias. A pessoa que é sua amiga leal hoje pode ser sua competidora amanhã. O parceiro amoroso de agora pode ser seu adversário em um divórcio futuro. O colega que te apoia pode virar seu rival por uma promoção. Quando essas mudanças acontecem, toda a informação que você compartilhou se torna disponível para uso contra você. Robert Greene estudou inúmeros casos históricos, onde aliados se tornaram inimigos, e observou que o dano era sempre proporcional à quantidade de informação que tinha sido compartilhada. Quanto mais a pessoa sábia, mais devastador era o ataque quando vinha. Então, como você para de dar armas às pessoas? Robert Greene oferece estratégias práticas que emergem de seu estudo do poder. A primeira estratégia é desenvolver o hábito da pausa. Antes de compartilhar qualquer informação pessoal significativa, pause. Pergunte a si mesmo: essa pessoa merece essa informação? O que poderia acontecer se ela usasse isso contra mim? Eu ficaria confortável se essa informação se tornasse pública. Essa pausa de alguns segundos pode evitar arrependimentos de anos. A maioria das revelações problemáticas acontece por impulso. Você está em uma conversa, se sente conectado e de repente está contando algo que deveria ter guardado. Treinar essa pausa é treinar autocontrole e, com prática, se torna automático. A segunda estratégia é redirecionamento. Quando alguém faz perguntas pessoais que você não quer responder, você não precisa recusar diretamente. Isso pode parecer estranho ou hostil. Em vez disso, redirecione a conversa. Se alguém pergunta sobre seus receios, fale sobre receios superficiais ou comuns. Todo mundo tem medo de barata, certo? Se alguém pergunta sobre seus problemas no trabalho, generalize. O mercado está difícil para todo mundo. Se alguém pergunta sobre seu relacionamento, seja vago. Estamos bem, tocando o barco como todo casal. Você não mentiu, não recusou responder, simplesmente não deu a informação que estava sendo buscada. Robert Greene chama isso de cortina de fumaça. Você fala bastante, sem revelar nada de substância. A terceira estratégia é reciprocidade calculada. Se alguém compartilha uma exposição com você, você pode sentir pressão para retribuir. Essa é uma dinâmica social poderosa, mas você não precisa retribuir na mesma moeda. Se alguém conta um segredo profundo, você pode compartilhar algo superficial. Se alguém revela um medo intenso, você pode falar sobre uma preocupação menor. A outra pessoa provavelmente nem vai perceber a diferença. Ela vai sentir que houve reciprocidade, porque você também compartilhou algo, mas o que você compartilhou não é uma arma útil contra você. Robert Greene observou que manipuladores frequentemente usam fragilidades falsas para extrair fragilidades reais. Eles contam um segredo fabricado ou exagerado para te fazer contar um verdadeiro. Estar ciente dessa tática te protege dela. A quarta estratégia é separar audiências. Diferentes pessoas devem ter acesso a diferentes partes da sua vida. Seus colegas de trabalho não precisam saber sobre seus problemas familiares. Sua família não precisa saber sobre seus conflitos profissionais. Seus conhecidos casuais não precisam saber sobre nada substancial. Robert Greene descreve isso como criar compartimentos. Cada área da sua vida é um compartimento separado e você controla o que passa de um para outro. Isso não é ser falso.
é ser apropriado. Seu eu no trabalho pode ser diferente do seu eu em casa. Seu eu com amigos próximos pode ser diferente do seu eu em eventos sociais. Isso é normal e saudável. O problema surge quando você não tem fronteiras entre esses compartimentos. A quinta estratégia é praticar expressão facial neutra. Muitas informações são transmitidas sem palavras. Suas reações faciais revelam o que te incomoda. Suas expressões mostram seus receios, seu corpo, comunica suas inseguranças. Robert Greene aconselha desenvolver o que ele chama de máscara social, uma expressão neutra e agradável, que não revela suas verdadeiras emoções. Isso não significa ser robótico ou inexpressivo. Significa não transmitir automaticamente cada emoção que sente. Quando alguém diz algo que te machuca, você não precisa mostrar a dor imediatamente. Quando alguém toca em uma incerteza sua, você não precisa reagir visivelmente. Essa capacidade de controlar suas expressões é uma forma de proteger suas fragilidades. A sexta estratégia é ter cuidado com ambientes de intimidade artificial. Certas situações criam uma falsa sensação de intimidade. Viagens de trabalho, festas com álcool, situações emocionais intensas. Nesses ambientes, as barreiras caem, as pessoas compartilham mais do que normalmente compartilhariam e, frequentemente, se arrependem. Depois, Robert Greene aconselha manter alertas mais altos nesses ambientes, não mais baixos. Quando você sente a tentação de compartilhar algo que normalmente não compartilharia, é exatamente o momento de não compartilhar. A intimidade artificial não é intimidade real. É uma distorção temporária que desaparecerá quando o ambiente mudar. A sétima estratégia é nunca revelar o quanto sabe. Isso é o inverso do que discutimos até agora. Não é sobre esconder suas fraquezas, mas sobre esconder suas forças. Se você sabe algo comprometedor sobre alguém, não revele que sabe. Se você tem informação que poderia usar, não mostre que tem. Robert Greene explica que informação revelada perde poder. No momento em que alguém sabe que você sabe algo, essa pessoa pode se preparar, se defender, até te atacar preventivamente. Mas informação escondida mantém poder. É uma carta na manga que você pode usar se e quando precisar. A oitava estratégia é criar uma persona pública. Todos nós temos uma persona pública. A diferença é que algumas pessoas criam conscientemente e outras deixam acontecer por acaso. Robert Greene aconselha criar sua persona deliberadamente. Decida quais aspectos de você serão públicos, quais histórias você vai contar, quais fraquezas você vai admitir. Sim, você pode admitir algumas fraquezas. Isso te torna humano e acessível. Mas escolha fraquezas que não podem ser usadas contra você de forma significativa. Admitir que você é desorganizado é diferente de admitir que você tem pavor de fracassar. Um é uma fraqueza charmosa, outro é uma arma. A persona pública é sua primeira linha de defesa. É o que as pessoas veem antes de chegar mais perto, e ela deveria ser forte, consistente e estrategicamente construída. A nona estratégia é observar antes de confiar. Robert Greene recomenda um período de observação antes de revelar qualquer coisa significativa para uma nova pessoa. Observe como ela trata outras pessoas. Observe se conta segredos dos outros para você. Observe como reage quando tem informação sensível. Se ela conta segredos dos outros, vai contar os seus. Se ela usa informação contra outras pessoas, vai usar contra você. Se ela não respeita a privacidade alheia, não vai respeitar a sua. Esse período de observação pode durar meses,
pode durar anos. Não há pressa para confiar. A confiança prematura é um dos maiores erros que as pessoas cometem. É um erro que geralmente só é percebido quando já é tarde demais. A 10ª estratégia é ter um círculo interno muito pequeno. Robert Greene observou que pessoas poderosas ao longo da história tinham círculos de confiança extremamente restritos. Não porque eram incapazes de conexão, mas porque entendiam que verdadeira confiança é rara e valiosa. Elas tinham muitos conhecidos, muitos aliados, muitas relações úteis, mas pouquíssimas pessoas que realmente conheciam suas fragilidades. A maioria das pessoas faz o oposto. Tem um círculo muito grande de pessoas que sabem demais. Robert Greene aconselha inverter isso. Ter muitas conexões superficiais e pouquíssimas conexões profundas. Essas poucas conexões profundas devem ser com pessoas que provaram, ao longo de anos e muitos testes, que merecem essa posição. Agora, você pode estar pensando que tudo isso é muito calculado, que relacionamentos deveriam ser mais espontâneos, que esse nível de cautela é excessivo. É uma objeção válida. Robert Greene não está dizendo que você deve viver assim em todas as situações. Está oferecendo ferramentas para contextos onde proteção é necessária. Se você tem a sorte de estar cercado apenas por pessoas genuinamente boas, talvez não precise de tudo isso. Mas a maioria das pessoas não está nessa situação. A maioria já foi traída, já teve informações usadas contra si, já descobriu que confiou em quem não merecia. Para essas pessoas, as estratégias de Robert Greene não são paranoia, são proteção necessária. A questão fundamental é esta: você prefere ser cauteloso e talvez perder algumas conexões potenciais, ou ser totalmente aberto e definitivamente ser explorado em algum momento? Robert Greene escolhe a cautela. E seus estudos históricos sugerem que essa escolha é a mais inteligente para a maioria das pessoas. Existe um equilíbrio a ser encontrado entre paranoia que isola e abertura que expõe, entre desconfiança que afasta e ingenuidade que convida à exploração. Esse equilíbrio é pessoal, depende do seu contexto, das pessoas ao seu redor, dos riscos que enfrenta. Mas o primeiro passo para encontrar esse equilíbrio é entender que informação é poder e que você tem mais controle sobre esse poder do que imagina. Cada vez que você fala, você escolhe o que revelar e o que guardar. Escolhe quem merece saber e quem não merece. Até agora, essas escolhas podem ter sido automáticas, reações a momentos em vez de decisões conscientes. A partir de agora, podem ser estratégicas. Robert Greene não está pedindo que você viva com medo. Está pedindo que você viva com consciência. Consciência de que suas palavras têm consequências. Consciência de que nem todos merecem sua confiança. Consciência de que proteger suas fragilidades não é fraqueza, é sabedoria. As pessoas que mais sofrem não são as que confiam demais no começo. São as que continuam confiando demais, mesmo depois de serem traídas, que repetem o mesmo erro esperando resultados diferentes. Você não precisa ser essa pessoa. Você pode aprender com a experiência, pode ajustar seu comportamento, pode parar de dar armas para as pessoas te destruírem. Começa com uma decisão, a decisão de que suas fragilidades são valiosas e merecem proteção. A decisão de que confiança deve ser conquistada, não dada. A decisão de que você está no controle do que revela. Robert Greene oferece as ferramentas. O resto é com você. A próxima vez que estiver prestes a compartilhar algo pessoal, lembre-se, essa informação pode voltar como uma arma. Essa fragilidade pode ser explorada. Esse segredo pode se tornar sua ruína. E então pergunte a si mesmo: essa pessoa merece esse poder sobre mim? Se a resposta for sim, compartilhe conscientemente.
Se a resposta for não, ou se você não tiver certeza, guarde. É simples assim e pode mudar completamente sua vida. Você passou tempo demais dando armas para as pessoas te destruírem. Isso acaba hoje. A escolha é sua. Mas deixe-me te dar mais uma perspectiva. Antes de terminar, Robert Greene estudou figuras históricas que dominaram essa arte de proteção e descobriu algo interessante. As pessoas mais bem-sucedidas em proteger suas fragilidades não eram as mais fechadas, eram as mais estratégicas. Elas sabiam exatamente quando abrir e quando fechar. Sabiam quem merecia acesso e quem não merecia. Sabiam como criar a ilusão de abertura, enquanto mantinham seus verdadeiros segredos protegidos. Isso é uma habilidade, e como qualquer habilidade, pode ser desenvolvida. Começa com observação. Observe as pessoas ao seu redor. Observe quem guarda informações e quem espalha. Observe quem respeita a privacidade alheia e quem a viola. Essas observações te mostram com quem você pode ser mais aberto e com quem precisa ser mais cauteloso. Depois, vem a prática. Comece a filtrar conscientemente o que compartilha, não de forma paranoica, mas de forma inteligente. Pergunte a si mesmo, antes de falar: essa informação precisa ser compartilhada? O que ganho compartilhando? O que posso perder? Com o tempo, esse filtro se torna natural. Você não precisa mais pensar conscientemente. Simplesmente faz parte de quem você é. E, finalmente, aceite que algumas pessoas vão te chamar de fechado. Vão reclamar que você não compartilha o suficiente. Vão pressionar por mais acesso. Isso é normal. E, frequentemente, são essas mesmas pessoas que usariam a informação contra você. Robert Greene observou que as pessoas que mais pressionam por suas fragilidades são geralmente as mais perigosas. Elas têm uma razão para querer essa informação. Pessoas genuinamente boas respeitam seus limites, não pressionam, não insistem, esperam pacientemente até que você esteja pronto para compartilhar. Essa diferença de comportamento é um dos melhores indicadores de quem merece sua confiança. Então, quando alguém pressiona por informação pessoal, veja isso como um sinal de alerta, não como um convite para abrir. A verdadeira segurança vem de entender que você não deve nada a ninguém. Sua história é sua. Suas fragilidades são suas. Seus segredos são seus. Você escolhe com quem compartilhar. E essa escolha é um privilégio que deve ser conquistado, não assumido. Robert Greene passou décadas estudando o poder, e uma das lições mais importantes que ele oferece é esta: a pessoa que controla a informação, controla o jogo. Até agora, você pode ter deixado outras pessoas controlarem suas informações, pode ter dado acesso demais a pessoas que não mereciam. A partir de agora, você está no controle. Cada palavra que você diz é uma escolha. Cada revelação é uma decisão. Cada segredo compartilhado é um poder transferido. Faça essas escolhas conscientemente. Faça essas decisões estrategicamente. Transfira esse poder apenas para quem merece. Você passou anos dando armas para as pessoas te destruírem. Isso termina agora. Não porque você se tornou paranoico ou desconfiado, mas porque você se tornou consciente. E consciência é a base de todo poder verdadeiro.